Pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Wildon, retornando, para a gente dar continuidade aos nossos assuntos de língua inglesa. E hoje a gente vai estudar, como tem o nomezinho aqui embaixo, os pronomes relativos na língua inglesa, tá bom? Esses pronomes, gente, eles servem para a gente juntar duas frases, né? A gente às vezes quer conectar uma frase com a outra e aí a gente utiliza esses pronomes para juntar essas duas frases, tá bom? E por que eles chamam relativos, né? Porque dependendo da pessoa, né, se é uma pessoa, se é um objeto, se é uma posse, dependendo desse tipo de relação, né, a gente vai ter um pronome diferente para se relacionar. A gente tem um pronome diferente para que se relaciona com pessoas, outro que se relaciona com objetos, outro que se relaciona com posse, e por isso que eles se chamam pronomes relativos, porque eles têm essa relação, tá bom? Então, vamos aqui para os slides, a gente vai aprender um a um esses pronomes relativos, né? O primeiro deles são quatro, né? São quatro pronomes. O primeiro deles é o who, depois o whose, o which e o that, tá bom? Então eu vou, para a gente começar a passar aqui os slides, vamos mais uma vez aqui, gente, ver a pronúncia de cada um deles para que vocês possam falar direitinho, certo? Então vamos lá, o primeiro é o who, o segundo é o whose, o terceiro é o which e o último aqui é o that, ok? Outra coisa, gente, esses pronomes vocês vão ver também que a maioria deles significa que, né? Que, o é. O que da nossa língua portuguesa, quando a gente fala assim, o menino que, né, varreu a casa, o rapaz que bateu o carro, né? Então, em português a gente só tem o que, mas em inglês a gente tem esses quatro pronomes diferentes, dependendo da situação. Então a gente vai ver agora como usar cada um deles. Bom, o primeiro, né, que é o who, que eu falei para vocês, né, que a pronúncia dele é who, ele significa que, e ele é relativo a pessoas, certo? Ele sempre se relaciona a pessoas. Então, quando na frase eu estou falando de pessoas, falando de uma pessoa, né, do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe, do meu pai, ou quando eu falo o nome da pessoa, eu vou usar o who. Então, um exemplo aqui para a gente ver é The girl who is an actress. A garota que é atriz. Esse que, aqui na frase em inglês, ele vai ser o who, ok? E por que é o who? Porque eu estou falando de uma pessoa. Eu estou falando da garota, tá certo? Então, já que eu estou falando aqui de uma pessoa, e essa pessoa ela é atriz, né? Eu vou estar usando o pronome relativo who. Aqui no segundo exemplo eu tenho Anitta is the artist who sings Paradinha, né? A Anitta é a artista que canta Paradinha. Paradinha aí no caso é o nome da música, viu gente? Não é que ela canta parada, não. Então a Anitta é a artista que canta Paradinha. Então esse que, né, que canta, né, o que aqui vai ser o who em inglês, porque mais uma vez eu estou falando de uma pessoa, né, essa pessoa que é a Anitta, tá bom? Então, revisando, quando eu estou falando de pessoas, eu uso who. Próximo pronome. Whose, ok? Lembre da pronúncia whose. O whose, ele pode ser traduzido como cujo ou cuja, né? Cujo ou cuja, que em português, né, significa aquele que, aquela que. E ela se relaciona a uma pessoa e suas posses, tá bom? É bem importante agora que vocês entendam a diferença, que no who eu uso quando eu estou falando de uma pessoa, e pronto, só da pessoa. Quando eu estou falando de uma pessoa e essa pessoa possui alguma coisa, eu vou usar o whose, né? Quando eu estou falando da posse de uma pessoa. Vamos ver aqui nas frases, nos exemplos.
The girl whose dress is blue is my sister. A garota cujo o vestido é azul é minha irmã. Então, aqui eu estou falando da garota, mas eu estou dando a ela uma posse. Eu estou dizendo, né, eu estou dando uma especificação a essa garota. Que ela tem, né, que ela veste, que ela tem um vestido azul. Então, a garota que está de vestido azul, a garota cujo o vestido é azul, é a minha irmã. Então, eu estou falando da garota que tem uma posse. A posse dela é esse vestido azul. Então, nesse caso, eu vou utilizar o whose. Aqui embaixo, o segundo exemplo. That guy whose house is big is my teacher. O homem cuja casa é grande, né? O homem que tem uma casa grande, uma grande casa, é o meu professor. Então, nesse caso aqui, esse cujo, né? A cuja casa, eu vou traduzir como, em inglês, whose. Por quê? Porque eu estou dando uma posse, né, a esse homem. Esse homem, ele tem uma casa. Eu estou dizendo que a casa que ele mora, né, é uma casa, uma grande casa. E aí, no caso, como ele possui, né, essa casa, eu vou usar o whose, ok? Então, para a gente revisar, o whose eu uso quando eu estou falando da posse de alguém, né, de alguém com uma posse. Nosso próximo pronome é o which. O which ele também significa que, da mesma forma que o who, né? Ele é usado, na verdade, quase que da mesma forma que o who. A diferença é que lembra que o who estou falando de pessoas, com which eu vou relacionar ele a objetos e coisas, né? Tudo que não for pessoa, eu vou usar o which. Aqui no exemplo eu tenho This is the car which is very expensive. Este é o carro que é muito caro. Então, esse que aqui, em inglês, vai ser which. Por quê? Porque eu estou falando de um carro, né? Eu estou falando aí de um objeto, né? Então, não é uma pessoa. Né? Não tá, se vocês olharem para a frase, não tem nenhuma pessoa, não estou dizendo que o carro é de ninguém. Eu só estou falando que o carro, ele é muito caro. E aí, nesse caso, como eu estou falando só do objeto, sem dizer que ele pertence a ninguém, né, então eu uso o which. E por último, mas não menos importante, eu tenho o that. O that ele também significa que, só que o that ele serve para tudo, né? Ele pode ser usado, ele é o que também, né? E ele é usado para pessoas, ele também é usado para objetos, ele também é usado para coisas, ele é usado para tudo, na verdade. Então, onde você for usar o who ou o which, se você ficar em dúvida em qual dos dois colocar, e você não tiver certeza, coloca o that, que ele também significa a mesma coisa que os outros dois, certo? Professor, então toda vez que eu ficar na dúvida, eu posso tacar lá o that, né? Então, para que serve os outros, né? Bom, mas tem um porém também, né? Quando na frase esse que ele vier entre vírgulas, né? Ele estiver no meio de vírgulas dentro de uma frase, eu não posso usar o that. Então, eu vou ter que saber quando usar o corretinho dele. Por exemplo, nessa frasinha aqui de baixo, eu tenho assim, this girl, essa garota, ou aquela garota, who used to be my friend, is gone. Aquela garota que era minha amiga, foi embora. Então aqui, o que, né, que no caso aqui eu usei o who, ele está, né, no meio de vírgulas dentro da frase. Eu tenho aqui, tem uma vírgula, ele tem, continua, depois outra vírgula. Nesse caso, eu tenho que saber se é o who, se é o which, se é o whose. Eu não posso usar o that nesse caso aqui, tá bom? Então, quando está entre vírgulas, quando tem vírgulas dentro da frase, esqueçam do that, tá bom? Não usem o that. Aí vá atrás de usar ou who, ou which, ou whose. Agora, nos casos que você pode substituir, vai ser aqui, ó. This is the girl that used to be my friend. Estão vendo essa frase aqui? Nada de vírgula. Então, vejam aqui, a tradução da frase essa é a garota que era minha amiga. Então, esse que
está sendo o that. Né? Essa é a garota que era minha amiga. Mas se eu quiser, né, eu estou falando de uma pessoa aqui, né, da girl, da garota. Então se eu quisesse, eu poderia botar aqui também o who. Né? This is the girl who used to be my friend, que teria o mesmo sentido. Tá bom? Então, vamos só, antes da gente fechar, relembrar cada um deles. O who eu uso com pessoas, certo? Quando eu estou falando de uma pessoa. O whose eu uso quando eu estou falando da posse de de alguma pessoa, né? Como a garota que tem o vestido azul, o rapaz que mora numa casa bem grande, né? Nesses casos, já que é um objeto que possui, ou uma pessoa que possui algum objeto que pertence a alguma pessoa, eu vou usar o whose. O which eu uso quando estou falando de objetos e coisas, certo? E por último, that, que serve tanto para objetos e pessoas, só que ele não pode ser usado sempre, né? Quando tem vírgulas, eu não posso usar o that. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, voltem à aula, assistam novamente. E eu fico por aqui e a gente retorna, né? Daqui a 2 semanas para a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. See you. Bye, bye.